Está começando mais um Sou Mais Matemática e hoje vamos falar da esfera. Na parte 1 dessa teleaula vamos ver as aplicações no cotidiano desse tema, ver as principais fórmulas no nosso por dentro do assunto, ter aquele momento mais esperado, pega o post-it porque tem dicas importantes na nossa OBS, sim, e uma questão para relacionar tudo que foi visto no nosso Aprofundando o Conhecimento. Então se prepara, se organiza, porque está começando o Sou Mais Matemática e é hora dela, roda a vinheta! Vamos entender então em que situações aparece esfera e também as suas principais características. Então vamos de aplicações no cotidiano. Estamos de volta e agora vamos ver as situações sobre esfera, né? Então vamos lá, eu tenho algumas representações aqui de esfera no nosso cotidiano. Primeiro, as tradicionais bolas de Natal, né? Então, ela é uma representação esférica, certo? E aí, na teleaula hoje, a gente vai aprender como calcular área, volume de qualquer objeto nesse formato, certo? Temos também aqui, ó, a mais tradicional, né? Bola de futebol, também é outro clássico, uma representação também de uma esfera, que dá para calcular tanto a parte de material que é utilizado, ou seja, seria a área dela, né? Como também quanto de gás cabe dentro de uma bola, né? Então, seria ideia de volume. Então, todas as fórmulas associadas a isso, a gente vai aprender também. E, claro, tem os derivados da esfera, né? Aí, nesse caso aqui, eu tenho só a metade. Vamos aprender também como é que calcula a metade, né, da área de uma figura dessa. Qual é o volume? Então, tudo isso está associado também à esfera. E ali eu tenho a metade, que é a representação de uma lâmpada. E aqui, também a ideia de frutas, né, no nosso cotidiano, tem frutas, várias frutas no formato esférico. Tanto dá para saber qual é a área de uma fruta inteira, né, como também somente da metade, ou volume. Então, vai aprender essas características de partes inteiras e partes cortadas também hoje, tá certo? Então, fique atento sobre isso. E aí, a nossa sessão que vai trazer as principais ideias e fórmulas está onde? No por dentro do assunto. Então, vamos lá. Então, vamos conhecer os elementos que estão presentes na esfera. Então, olha só. Temos aqui a representação dela. Então, quais são os destaques que eu tenho? A esfera é um dos objetos tridimensionais que não tem vértice, então você não vai encontrar vértice na esfera, você não vai encontrar aresta e não tem nada de parte plana. Dos corpos redondos, né, que nós temos o cone e o cilindro, ambos tinham pelo menos uma parte plana, não é isso? Tinha as bases. O cone tinha vértice, pelo menos um, então tinha um vértice lá presente, o cilindro não. Mas aí a esfera ela foge totalmente de todas as outras figuras, né? Ela não tem nada de vértice, de aresta e também nada de parte plana. Toda a superfície dela é toda arredondada. Então é um objeto que está relacionado a corpos redondos, tá certo? Então olha só, temos aqui, podemos calcular tanto a superfície dela, a área, como também a capacidade dela, que é o volume, ok? E aí quais são os elementos que eu tenho? Eu destaco o centro, então o centro dela. Do centro a qualquer ponto dessa casca tem que ter a mesma distância, que aí a gente chama, no caso aqui, ó, o raio. Deixa eu pegar aqui o raio. Pronto, o raio seria do centro a qualquer ponto da casca. Então temos aí a medida do raio. E passando de um ponto da casca pelo centro até o outro lado, nós temos o diâmetro, que aí está o segmento PQ. Então temos diâmetro, temos centro e temos o raio que está presente. Pronto, é só isso, ok? Então são os principais elementos que estão presentes na esfera.
Através desses elementos, podemos determinar a área e o volume. Olha só como é legal e prático o que a gente vai utilizar em cada situação. Então, temos aqui novamente a representação dela, várias linhas e o conjunto desses círculos aqui, dessas circunferências, vai determinando essa casca que vai formar a esfera, tá certo? Aí temos destacado aqui o raio. Para calcular a área, a gente vai usar essa fórmula, 4πr ao quadrado. Eu vou destacar, gente, que o raio a gente vai associar a R maiúsculo para a esfera. Vocês vão entender daqui a pouco que vai aparecer dois tipos de raio. Então, foque aí que o R maiúsculo fica responsável para a esfera. Então, na área, a gente vai usar o R maiúsculo, porque daqui a pouco eu vou mostrar uma fórmula que também tem um R minúsculo. Vocês vão entender a diferença de cada um. Então, é somente isso. São 4 círculos máximo que compõem a área. Então, a definição é essa. 4 círculos. Temos 1, 2, 3 e esse daqui. Então, é um conjunto de 4 círculos máximos que compõem, e a aglomeração deles aí vai formar totalmente essa casca que é chamada de esfera. Para calcular o volume, é bem parecido. A gente vai usar a área 4πr ao quadrado. Tá bom? Quadrado, vai lembrar disso porque vai facilitar. R ao quadrado, 2 dimensões, área, tá certo. Vai aparecer a mesma estruturação. Como a gente já viu em pirâmide e em cone, geralmente a fórmula do volume é dividido por 3. Aí vai acontecer a mesma situação aqui, ó. Vou pegar a mesma estrutura da área, só que eu vou dividir por 3, tá certo? Como a área é 2 dimensões, o raio vai ficar ao quadrado. Como o volume é 3 dimensões, o R vai ficar ao cubo. Então é fácil de lembrar. A estrutura base é 4πr. Área ao quadrado, volume ao cubo. E volume também está associado a cone e também a pirâmide, que aí você vai dividir por 3. Então tá aí, são as duas principais fórmulas que estão associadas, tanto a área como o volume. Para calcular, basta ter apenas a medida do raio. Então, é o único elemento que você vai ter que procurar nas questões, é o raio dele. Se ele der diâmetro, pega a metade, tá bom? E o π, se ele autorizar, você usa como 3,14. Se não, pode deixar repetido mesmo no final. Agora, tem algumas derivações da esfera. Então, preste atenção em algumas situações que vai acontecer nela. Primeiro é a secção. A gente viu quando trabalhou com cone, com cilindro, com os poliedros, que tinha sempre aquelas secções, ou seja, são os cortes feitos, né? Secção meridiana, né? Secção transversal, então já viu tudo isso. Na esfera, como toda ela é arredondada, você só vai fazer um único corte, vai formar apenas uma única figura. Então veja só, ó, eu tenho aqui, secção esférica. É uma intersecção de um plano na esfera, onde pode formar um ponto ou um círculo. Eu vou mostrar para vocês aqui o corte. Ó. Em qualquer situação aqui, vai formar ó, esse círculo aqui. Então, em qualquer parte que você cortar a esfera, sempre a figura que vai formar é a mesma. Será um círculo. A gente viu no cone que poderia formar um triângulo ou um círculo. Lá no cilindro formava retângulo ou um círculo. Então, cada vez que você mudava a posição dos cortes, a figura que plana também mudava, né? No caso da esfera, não. Em qualquer lugar que você cortar aqui, fazer um corte, vai determinar sempre esse círculozinho. Então, é como você pegar uma laranja, fazer um corte com a faca e a figura que vai formar plana ali é um círculo, tá bom? Então, é a secção esférica. Só tem esse tipo de secção. Agora, preste atenção no que vai acontecer com essa esfera aqui. Ó. O que eu vou destacar? Esse corte aqui que formou é chamado de secção esférica, tá certo? Temos aqui o raio da secção. Lembra que eu falei que ia ter 2 raios? Pronto, é isso que eu quis dizer para vocês. Como aqui o corte feito determina um círculo, tem questão que ele pode pedir. Qual é a área da secção esférica? Aí já sabe. Se vai fazer um corte numa esfera, que figura plana vai formar? Vai formar um círculo. Qual é a área de um círculo? πr ao quadrado. Aí, para não confundir os raios, esse Rzinho aqui, minúsculo, está associado à figura plana. E o R maiúsculo está associado à figura espacial. Ou seja, o Rzão é o raio da esfera e o Rzinho é o raio da secção. Ou seja, onde você faz o corte, porque tem um círculo.
Qual a área desse círculo? πr ao quadrado. Pronto, a fórmula não vai mudar, né? Esse círculo é sempre o mesmo. Mas aí lembra dos R's, para não confundir. Além dessa fórmula que é a área da secção, temos aqui uma outra situação, que também é uma secção. Ele vai fazer um corte aqui na esfera, e aí tem 3 elementos que eu quero destacar para vocês ficarem atentos. Ó, o corte pode ser feito em qualquer parte dessa esfera. Então, do centro da esfera até o corte perpendicular, eu tenho essa alturazinha aí que é chamada de distância. É a distância da secção até o centro da esfera. Então, vamos chamar de D. Do centro da esfera até a casca, nós temos o raio, é o Rzão. Então, é o raio da esfera. Agora, da onde parou a distância? Na parte do círculo aqui, viu, gente? Nessa parte plana. Da onde está a distância também até a casca, nós temos o raio, que é o raio do círculo. Então, tem 3 letras aqui. O Rzinho, que é o raio do círculo, que é em relação ao corte. O Rzão, que é o raio da esfera. E esse D, que é a distância do centro até onde foi feito o corte. Pode ser em qualquer posição aí, tá certo? Vocês perceberam que a distância é perpendicular. Então, forma um triângulo retângulo. E aí já sabe, como a gente viu muito em cone, nossa senhora, em pirâmides, toda vez que aparece o triângulo retângulo, tem uma formulazinha associada. E aí, Pitágoras aparece novamente. E claro que não ia faltar aqui na esfera. Vai ter sim uma fórmula, e essa fórmula associa quando eu faço a secção esférica. Então, gente, ó, quem é a hipotenusa? A hipotenusa vai ser o raio. Então, o raio vem primeiro, R ao quadrado. E aí depois os catetos são a distância e o próprio Rzinho, lembrando que é o raio da secção. Então, D ao quadrado mais R ao quadrado. Relação pitagórica. Então, fica atento que essa fórmula só vai ser usada se tiver um corte na esfera, ok? Vamos lá então, ó. Falando nisso, falando em corte, temos o círculo máximo. O círculo máximo, gente, é quando você, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, deixa eu mostrar, eu fiz uma secção, fiz um corte, só que ela não passou pelo centro da esfera. Mas não formou um círculo, mas ele não é chamado de círculo máximo. Para entender a ideia, o círculo será máximo quando o corte, pronto, é essa linha aqui, ó, quando passa pelo centro. Aí quando um corte passa pelo centro, eu vou ter um círculo máximo, é o máximo da esfera ali. Então, gente, aqui é um círculo, mas não é máximo. Só vai ser máximo se ele passar pelo centro. Aí preste atenção nas características do círculo máximo. Olha só. Temos a representação, então essa linha aqui, ó, seria um círculo máximo, essa outra também. Aí, ó, dá para calcular o perímetro do círculo máximo. Então, eu vou representar perímetro por 2π. O perímetro 2π do círculo máximo é dado pela fórmula do comprimento da circunferência. Então, peraí, se essa aqui é um círculo máximo, no caso, o perímetro lembra de comprimento, né? O comprimento dessa circunferência aqui, que passa pelo centro, é a fórmula tradicional, todo mundo já sabe, 2πr. Então, 2πr está associado ao perímetro máximo, que é o comprimento desse círculo aí que está na esfera, tá bom? Então, fique esperto que dá para calcular também nas questões esse perímetro. E aí está associado isso aqui, ó. Círculo máximo, quando passa, o corte é feito no centro. Agora tem um detalhe. Esse R aqui, do comprimento, né, desse perímetro, está associado ao da própria esfera, viu? É o raio da esfera, não é do círculo. Então, que no caso vai coincidir, né, gente? Tanto pode ser o Rzinho como o Rzão, como eles estão passando no mesmo lugar, pelo centro, então ele vai coincidir, gente. Ó, tem uma diferença, né? Deixa eu mostrar aqui. Nesse caso, quando eu faço esse corte aqui em cima, eu vou ter, lógico, um Rzinho. Ele não vai ser igual ao Rzão. Mas se o corte passar no meio, então tanto esse Rzinho vai ter a mesma medida do Rzão. Então, não esquente muita cabeça, não. Quando eu for calcular o perímetro aqui, ó, esse R tanto vai ser o raio do próprio círculo, né, do círculo aqui, como também vai ser o raio da própria esfera, porque está passando pelo meio. Se não passar, eu não posso dizer que são iguais, ok? Vamos lá então, agora falando nesse corte, em secção, em círculo máximo. Quando eu pego uma laranja, corto ela pelo meio, não formou duas bandas? Tá. E essa metade dessa banda da laranja tem um nomezinho específico. A OBS vai trazer essa super dica, anote aí que é importante, então roda aí.
Nota-se quando o corte é feito passando pelo meio. Então presta atenção. Se você vai dividir a esfera em duas partes iguais, a gente vai ter um hemisfério. Então vamos entender as características do hemisfério? Em geografia a gente vê muito isso, né? Então olha só. O círculo máximo divide a esfera em dois sólidos chamados de hemisfério. Então quando ela passar pelo centro, aí, no caso esse corte passar pelo centro, que a gente vai ter esse círculo máximo, então dividiu a esfera em duas partes iguais. E aí está a representação aqui. Aqui eu tenho uma parte só, né? Como a gente viu lá no início nas aplicações, a laranja cortada. Pronto, se você cortar ela no meio, tem duas bandas e essas duas bandas são hemisférios. E o que é um hemisfério? Dá a ideia de metade. Eu tenho semi-esfera. Tradicionalmente é a metade da esfera. Quando eu pego a esfera e divido em duas partes iguais. E aí, se é a metade da esfera, tem questões que podem pedir a área de um hemisfério, o volume de um hemisfério. Então, vocês vão pegar aquelas formulazinhas lá do início, por exemplo, da área 4πr ao quadrado. Se ele quiser a área de um hemisfério, é só pegar essa fórmula e dividir por 2. O cálculo que você fizer, você vai dividir por 2, que é a metade. O volume é 4/3 πr ao cubo. Se ele quiser o volume de uma metade de uma laranja, pronto. Então você vai pegar essa fórmula lá do volume e o resultado, quando você fizer os cálculos, divide por 2. É isso, gente. Não tem uma fórmula específica, não. É só pegar as fórmulas tradicionais e dividir por 2 o resultado. É a metade. Pronto. Só isso. Só lembrar disso. O hemisfério é a metade da esfera. Tá certo? Tudo que você for fazer de cálculo de área e volume, se for em relação ao hemisfério, é só dividir por 2. Tá certo? Fique esperto aí para não cair em pegadinha. E agora vamos entender toda essa parte do contexto que a gente viu, as aplicações das fórmulas no nosso Aprofundando o Conhecimento. Roda aí. Então vamos à nossa questão do Aprofundando o Conhecimento. Uma seção plana de uma esfera, distante 3 raiz de 5 centímetros do centro dessa esfera, tem 36 π centímetros quadrados de área. Calcule o volume da esfera e a área da sua superfície. Olha só. Então vamos tirar aqui as informações através da imagem. Eu tenho aqui a representação da esfera. Esse plano verde aqui corta a esfera nesse círculo aqui, tá certo? Não é um círculo máximo, porque não passa pelo centro. Aí eu tenho aqui, ó, o centro desse círculo e tem o centro da esfera, que eu vou chamar de C, o centro da esfera, e o O, o centro do círculo. Ele falou o seguinte, esse 3 raiz de 5 que está aqui, no caso é a distância, né? Ó, a distância do corte até o centro, que ele fala. Ó, uma secção plana de uma esfera distante 3 raiz de 5 do centro dessa esfera. Então a distância, certo, corresponde a 3 raiz de 5. Pronto, então tá aí. Depois dessa distância que ele cita, ele fala o seguinte, que esse círculo aqui do corte tem área de 36 π centímetros quadrados, ou seja, a área da secção é de 36 π centímetros quadrados. Pronto. Então são esses dados que ele dá. Ele quer o volume da esfera e ele quer a área da esfera. Pronto, são essas informações aí que eu tenho que procurar. A gente já sabe que quando se trata de volume ou de área da esfera, a única coisa que eu preciso, a única incógnita que eu preciso é do raio. O raio da esfera. Então eu vou desenhar esse triângulo aqui para a gente entender que informação eu tenho e quais informações estão faltando. OCP é o triângulo, OCP, ele é retângulo, que eu já falei para vocês, que a distância é perpendicular, né? Então tá aí. Olha só, o 3 raiz de 5 é a distância, 3 raiz de 5. O segmento OP é o Rzinho, né? Que é o raio do círculo. E o segmento CP é o Rzão, que é o raio da esfera. Então, nesse triângulo retângulo, eu só tenho uma informação. Eu não tenho ainda o Rzão, então eu não posso nem calcular volume e nem área. E também não posso aplicar Pitágoras, porque eu tenho duas incógnitas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes do Rzão é achar o Rzinho. Só que aí ele deu uma informação extra, que é a área da secção. A área da secção é a área de um círculo, então vai ficar a área da secção, é o primeiro cálculo que ele vai fazer, é πrzinho ao quadrado. A gente viu isso no início da aula, né? Então eu vou substituir a área 36π,
36π é igual a π vezes. No caso, o Rzinho é o que a gente vai encontrar nessa questão aí. Olha só, dá para cancelar esse π com esse π. Então vai ficar r ao quadrado igual a 36. R ao quadrado é igual a 36. R é igual a raiz quadrada de 36. R é igual a 6 centímetros. Pronto. Já temos aqui o raio do círculo. Ainda não é o raio da esfera. Não vá querer ser muito apressado e na hora da prova, né, uma prova aí, você pegar a fórmula do volume da área e usar esse R aqui como resposta. Não é. Agora a gente vai fazer o segundo cálculo, que é Pitágoras, né? A relação pitagórica que eu também mostrei no início da aula. A relação pitagórica, quem vem primeiro é o Rzão. Então, Rzão ao quadrado e os catetos são Rzinho ao quadrado e a distância ao quadrado. Pronto. Então, agora é a segunda fórmula. Nessa daqui eu vou achar o Rzão, que sim, eu posso achar o volume e a área. Então, R ao quadrado é igual. O Rzinho a gente acabou de encontrar, que é 6. E a distância é essa daqui, que é o 3 raiz de 5 ao quadrado. Pronto. Então vai ficar o seguinte, ó. Rzão ao quadrado é igual. 6 ao quadrado dá 36. Aí como eu tenho uma multiplicação, cada termo fica ao quadrado. Então eu faço 3 ao quadrado, 9. E raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. Então, R ao quadrado é igual a 36 mais 5 vezes 9, 45. R ao quadrado é igual. 45 mais 36 vai dar 81. O inverso da potência é radicessão. Então, vai ficar raiz quadrada de 81. R é igual a 9. Pronto, aí a unidade vai ser em centímetros também. Já achamos agora o raio da esfera. Agora sim, está pronto para a gente calcular tanto o volume quanto a área da superfície. Então, vamos calcular essa área, que é o nosso próximo cálculozinho. A área de uma esfera é dada por 4π Rzão ao quadrado. Então, 4π Rzão ao quadrado. Ele não pediu para usar o 3,14, então a gente pode deixar simplesmente assim. Até porque na questão aparece com π mesmo, né? Então vai ficar, área é igual a 4 vezes π vezes o Rzão. Cuidado não confundir, por isso que é bom diferenciar Rzão de Rzinho, para não trocar os valores na hora de substituir. Então, ó, 9 ao quadrado. A área é igual a 4π. 9 ao quadrado, 81. A área é igual. 4 vezes 81 dá 324 π, e aí vai ser centímetros quadrados. Pronto. A área está ok. E agora, para finalizar a questão, vamos de volume. Então, vamos agora finalizar com o volume da esfera, né? Olha só. O volume é o mesmo padrão inicial, só que o R é ao cubo e é dividido por 3, lembrando de pirâmide e de cone. Então, vai ficar 4πr ao cubo dividido por 3. Volume é igual. Vamos lá então. 4, não vou usar o π. Se fosse para substituir... Sim, gente, falando em π, cadê ele, né? Tá faltando o π aqui, ó. Então vai ficar 324 π centímetros quadrados. Agora sim, professor. Tá esperto. Se fosse para usar o π, o 3,14, aí no finalzinho você substitui 324 vezes 3,14. Tá certo? Deixa sempre para substituir no final. E aí vamos lá. Não esquecer dele, né? Como eu fiz. Olha só. O Rzão, cadê? O Rzão é esse aqui, 9, né? Agora é 9 ao cubo dividido por 3. O que eu já vi muita gente fazer, se atrapalhar no caso, né? É que na primeira fórmula é ao quadrado. E no caso de área é ao quadrado. Às vezes na mesma questão ele pede área e volume como essa. E aí a pessoa vai acostumada com o quadrado e faz só 81. Não se esqueçam que no volume é ao cubo. Aí tem que multiplicar mais uma vez, senão você acaba errando. Às vezes monta a fórmula certa, só que na hora da potência faz como se tivesse como área. Então pede a questão também. Então fique atento a esses detalhezinhos, tá certo? Aí ó, 4π vezes. Aí 9 ao cubo dá 729. 729. Dividido por 3. Aí aqui fica a critério, gente.
Você pode multiplicar primeiro ou dividir e depois multiplicar. Não vai alterar em nada. Eu fiz assim. Eu dividi logo, porque dá uma divisão exata, dá 243. Então fica 4π vezes 243. Se eu dividir 729 por 3, dá exato. Aí agora que eu reduzi na divisão, agora eu multiplico. É mais fácil do que multiplicar e depois dividir, né? Então fica V igual 4 vezes 243 dá 972. 972, professor, não se esqueça do pi. Não vai se esquecer desse abençoado. Foi aqui a produção gritando no meu ouvido, que era para colocar aquele pi ali. Oxi, espera aí, né? Calma, deixa eu dar aula. Ó, então tem aqui, ó, centímetros, área 2 dimensões, volume 3 dimensões. Agora vai ficar centímetros cúbicos. Pronto. Acabou. Questão grande, né? Mas ela pediu bastante elementos. Já fez uma revisão da aula inteira, né? Pronto. Tá aí. Então tá, gente, ó. Como eu aconselho desde o início, desde sempre, né? Desde os primórdios, sempre tire todas as questões de geometria, ou qualquer questão mesmo, tire os dados. Porque facilita muito. Quando você tira os dados e você olha que vai usar essas duas fórmulas aqui, ó, lindas, vocês percebem que precisa de um elemento que não tem, né? Então, ó, e quando você destacou o triângulo aqui, então você percebeu que relação pitagórica também não vai de cara. Então precisava achar um elemento anterior. Claro, ele não deu essa área da secção à toa para você, né? Se ele deu a área da secção era porque você tinha que usar. Gente, ó, agora o quê? Já acabou? Nossa, tão ligeiro. Agora a produção aqui está no meu ouvido endoidando. Gente, ó, vamos encerrando por aqui. Você pode entrar lá no canal do YouTube, digitar Gilmar Primo, pesquisar vídeos à vontade, tem muita seleção aí de conteúdos do ensino médio para você se deliciar. E eu tô vendo que ela tá chegando, é a hora da nossa vinheta de encerramento? É sim, somadas matemática tá indo embora. Ó, e claro, tem música, né? Foi um sucesso estrondoso. A minha canção da última aula bateu recorde de audiência. E hoje eu vou encerrar de novo, soltar um tostão da minha voz para vocês. Para ver se vocês pegam essa clássica. Essa acho que não era da época de vocês que estão assistindo, não sei, né? Mamonas Assassinas. Vamos hoje encerrar com um hit de sucesso. Só um atrás do outro. Nina, seus cabelos é da hora, seu corpão violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. É feijão com jabá, desgraçada, não quer compartilhar. Mas ela linda, muito mais do que linda. Very, very beautiful. Você me deixa doidão.